E o próximo a apresentar é o Gessner. Muito obrigada, Gessner, pela presença. E dou a fala para você. Tá ok. Os Monstros e as Ruínas, Tolkien, Beowulf e a Inglaterra da Alta Idade Média. Bem, saudações a todos e a todas, agradeço a todos os organizadores do evento, em especial a Cris, espero que este seja o primeiro de muitos. Estou muito feliz de participar desse evento e poder compartilhar com vocês uma pesquisa que comecei há algum tempo, de forma adjacente à minha pesquisa sobre Inglaterra da Alta Idade Média em geral. Inclusive, ministrei um curso de extensão na USP há alguns anos, em parte sobre o assunto que eu vou apresentar aqui. E esse assunto também está um pouquinho disperso na minha dissertação de mestrado, na minha tese de doutorado e em artigos vindouros, espero brevemente. O objetivo desse trabalho é analisar de que forma as ruínas e a ruína, elementos presentes na arte e literatura da Inglaterra alto-medieval, foram interpretados e agenciados por Tolkien em sua escrita de fantasia e seus trabalhos como acadêmico. Isto é, como Tolkien leu esses elementos. A ruína trata da ideia da civilização em decadência, fim dos tempos, milenarismo e, ao mesmo tempo, a ruína moral, conectada com a ruína física e a ideia das construções antigas como memórias desse passado arruinado, desse passado que foi glorioso outrora, ambos presentes também na arte e escrita da Inglaterra da Alta Idade Média. Cotejaremos esses dois temas, buscando demonstrar como esses foram utilizados tanto pelo Tolkien, escritor de fantasia, quanto pelo Tolkien, acadêmico. Eu vou citar brevemente aqui Hauser, porque esse traz uma ideia do que é essa ideia de idade do ouro do passado, né? Eu acho que sintetiza bem essa frase. Sucumbir aos apelos da Idade do Ouro é retornar a um estado natural, é sucumbir à natureza. Então, essa Idade do Ouro, esse passado glorioso, essas ruínas que fazem lembrar um passado glorioso, na mente do presente, que olha para esse passado, vê essas ruínas como o estado natural, né, a civilização gloriosa, tal qual as ruínas do Império Romano ou das civilizações passadas da Terra-média, são a natureza humana, são o original humano, corrompido por alguma razão, por problemas morais ou escolhas morais erradas desses personagens do passado. E pensando sobre isso, Tolkien, falando sobre Beowulf, o poema Beowulf, ele diz que alguns críticos falam como se Beowulf, cito ele, Beowulf fosse uma cerveja de mesa fraca. No entanto, se o mesmo fosse uma cerveja, seria uma bebida escura e amarga, uma ale funerária com sabor da morte. E aqui a gente já começa a ver essa noção de história do Tolkien como um caminho que leva à ruína, um caminho que leva de um passado glorioso, de uma idade do ouro que existiu para um presente que cada vez mais leva à ruína, que leva à decadência. E não é só isso, né? Explicando o Beowulf in The Monsters of the Critics e toda a crítica que foi feita, né? Eu não vou ler todo o trecho, que é muito longo, o tempo é curto, mas eu só vou colocar aqui para vocês verem que eu não estou tirando da minha cabeça, né? Ele faz essa conexão, tentando explicar o poema Beowulf, e, em resumo, Beowulf, para ele, é uma ruína, né? E, para Tolkien, essas ruínas se sobrepõem de certa forma. Mas, ainda assim, dessa ruína, o autor do poema Beowulf, para ele, consegue ver o mar, consegue ver esse passado glorioso. Né? Então, o Beowulf já era uma ruína quando foi composto. Já está falando de um passado glorioso, por isso o tom dele é amargo, por isso ele ser um canto sobre a morte, um canto triste. E aqui a gente poderia fazer diversas conexões sobre noções de história na obra de Tolkien, né? Seria Númenor, Grécia ou Atlântida, os reis de Gondor poderiam ser uma mistura de Enéas com Noé, essa mistura de temas bíblicos com temas clássicos de diversas literaturas ou diversos imaginários ou mitologias, né? E agora, focando na Inglaterra da Alta Idade Média, a gente vê que este passado é misturado desse jeito, no próprio Beowulf e em diversas outras obras literárias e de arte, né? Por exemplo, a gente vai ver que os reis
da Inglaterra da Alta Idade Média descendem ao mesmo tempo de Adão, personagens do Antigo Testamento, misturado com heróis ou deuses do passado germânico pré-cristão, né? Outra questão, que eu não vou adentrar aqui, o tempo é muito curto, é a ideia da inundação e da ilha, que está presente na Inglaterra anglo-saxônica fortemente, afinal, os ingleses estavam em uma ilha, isso é muito forte em todos os escritos, né? E isso vai ser utilizado por Tolkien também, essa ideia de ilha, a ideia de um lugar no meio, na Terra do Meio, a Terra-média, em meio a um lugar, que é tanto em meio às águas, como em meio ao céu e ao inferno, ao mundo sobrenatural, esse lugar do meio, né? E essa imiscuidade de tempos que a gente vê, sobretudo aqui eu vou falando na temporalidade do Senhor dos Anéis, né, em que o passado está presente, o grande império, que é Gondor, ele está presente, mas a época gloriosa dele passou, né? A gente vê de forma simbólica na Inglaterra da Alta Idade Média, como, por exemplo, essa conexão da Inglaterra da Alta Idade Média com Roma, né? Quando, por exemplo, o rei Alfred vai a Roma quando criança, e tem o autor Howe que ele vai dizer que, ele vai mais longe, ele vai dizer que Roma é a capital espiritual, a capital simbólica da Inglaterra desse período, né? Para demonstrar essa miscuidade aqui, eu trago uma obra da Inglaterra da Alta Idade Média, do século VI, né, que é a Frank's Casket, né? Tem outros painéis, mas o tempo é curto, eu vou me focar nesse aqui, que demonstra toda essa imiscuidade temporal, né, que, apesar de ter escrito em rúnica, em inglês antigo, em volta da obra, a gente tem aqui Rômulo e Remo representados no meio, e a loba, né? E essa escrita em runa diz aí, Rômulo e Remo, 2 irmãos, uma loba, She-Wolf, amamentou-os em Roma, longe da terra natal deles. Né, tem várias questões que são, de forma geral, de toda a Idade Média Ocidental, que a gente vai encontrar nessa Inglaterra da Alta Idade Média, que eu não vou explicar detalhadamente aqui, mas a Translatio Imperii, que é a ideia de que o Império Romano vai ser passado aqueles que governam a Terra, né, nos tempos medievais. A Translatio Studi, que todo o conhecimento da Antiguidade Clássica é passado à Igreja. E outra ideia, que é o Senectus Mundi, que tem origem em Agostinho e outros pais da Igreja, que é a ideia de que o mundo tem idades como um ser humano, né? Que vai da infância e passando por todas as idades do homem até chegar à velhice. E principalmente o pensamento medieval, a gente vai encontrar em Gregório Magno, Isidoro de Sevilha e Beda, nas Ilhas Britânicas, essa ideia de que, naquela época deles, eles estão já na Senectus Mundi, eles já estão na velhice do mundo, isto é, na ruína, no fim do mundo. O mundo está prestes a acabar, o fim do mundo está próximo. E pensando nisso, a ruína como fim e a ruína como uma questão de moral que vai se esvaindo, né? O anel é a ruína de Isildur, e assim é nomeado no Senhor dos Anéis, né? E a ruína física e moral, assim como Grendel em Beowulf e sua mãe e outros monstros, que são frutos da ruína de Caim, isso é, a ruína moral leva à ruína física, que aparece na destruição da civilização e na ruína física, na transformação em monstro, assim como Gollum, quando toma o anel, vai se transformando em monstro. Então, todas as decadências morais em Tolkien engendram a monstruosidade. Assim como a gente vê Grendel e sua mãe, a gente vê Lúcifer no poema Gênesis, no manuscrito Június 11. Aqui eu tenho um exemplo de um sermão do Wulfstan de York, em que ele demonstra isso, né, que o mundo está acabando, né, e é causado pela ruína, os homens, a ruína moral dos homens está levando a esse fim, né, os pecados, né, o milenarismo, né. Aqui também a gente vê em Nennius falando do passado, como a ruína, como os pecados dos bretões levou eles a serem arruinados e a conquista pelos exércitos dos anglo-saxões pagãos, né?
E aqui, o poema anglo-saxão, eu não vou ler inteiro também, o tempo é muito curto, só vou ler o comecinho. Esta construção de pedra é maravilhosa, o destino destruiu-a, os pavimentos do pátio foram destruídos, o trabalho dos gigantes se deteriora. Tetos caíram, torres estão em ruínas, o portão gelado como gelo no cimento está destruído, os telhados lascados. Para muitos autores, isso daqui representa a visão de alguém da época da Inglaterra, da Alta Idade Média, ou anglo-saxônica, olhando uma ruína romana, olhando um prédio romano, que pode ser a cidade de Bath, ou outro lugar. Né? Então, essa ideia desse passado arruinado. E isso, claro, inspirou Tolkien, né? Eu já vou passar adiante, né? Tem uma outra questão da própria relação da arquitetura dos anglo-saxônicos, que também tenta... a arquitetura pré-românica, por si só, ela, apesar de os nossos olhos não parecer à primeira vista, ela tenta emular a arquitetura romana. Eles se pensam como continuadores da arquitetura romana, mas não a arquitetura romana clássica, a arquitetura românica cristã, a basílica cristã. Tem também outros exemplos de usos desta arquitetura como lugar de retomada de poder. A gente vê o uso da nova catedral em Chester como túmulo pelo rei Edward the Elder, Athelstan e Edgar. E Edgar é um dos reis que mais utiliza o passado para tentar referendar o seu poder como rei de toda a Inglaterra. Então ele vai ser coroado na cidade de Bath, que tem ruínas romanas, em Chester, que também tinha, né? Aqui uma foto da cidade de Bath, que tem essas ruínas romanas, a parte da frente do templo romano. Há também a muralha de Adriano, que também tem uma grande influência, né, na ideia de passado romano para os ingleses desse período. E aqui eu vou, voltando ao Tolkien, ele utiliza isso de forma, esses monumentos, está presente no Senhor dos Anéis o tempo inteiro. Os personagens, eles encontram esse passado monumental desses reis antigos, de certa forma prenunciando o retorno do rei, né? E em diversos momentos, mas eu estou colocando dois aqui, eu não vou ler o trecho do livro, porque o tempo é curto, então eu estou colocando aqui a representação no filme do Peter Jackson, dos reis dos Argonath, a glória desses reis do passado. E aqui, um exemplo que eu mais gosto, que é no momento, nesse episódio que chama Viagem até a Encruzilhada, quando Frodo, Sam e o Gollum, eles passam por uma estátua de um dos reis de Gondor, que a cabeça foi decapitada, e no lugar os orcs colocaram uma pedra, né? Mas aí, por um breve momento, a cabeça decapitada jogada ao chão, que tem umas flores em cima, recebe um raio de sol e elas brilham, prenunciando o retorno do rei, esse retorno desse glorioso passado que está em ruínas. Mas não, eu vou passar adiante aqui devido ao tempo curto, mas não como a gente viu, não como o passado era, porque para o Tolkien, apesar desses retornos, por exemplo, do retorno do rei, o mundo caminha para a ruína, né? E o seu mundo da Terra-média também caminha para a ruína, né? E aqui eu vou mostrar só de forma visual um manuscrito que tem a queda de Lúcifer, né? Que demonstra essa ruína. Né? Lúcifer faz uma rebelião no céu, segundo o poema, e aqui ele constrói esse trono, almejando construir um reino na parte norte do céu, né? Mas o seu exército é derrotado, o seu exército de anjos rebeldes é derrotado pelos anjos de Deus, né? Ele é condenado aí para o inferno, né? A ser torturado no inferno. Então, assim, no primeiro momento ele é mais humano, apesar de ter as asas, né? E na verdade ele perde toda a sua fisicalidade, se tornando um monstro. E o seu trono é transformado em ruínas, é destruído. E isso vai para uma ideia do Tolkien de história, do que é história, né? E mais do que isso, a ideia dele de que o tempo tudo devora, né? Que está nas adivinhas no escuro, nenhuma das
das charadas feitas pelo Gollum, né? E mais do que isso, o tempo, o passado é um artefato, é uma ruína que carrega esse passado, que encerra, né? E isso traz toda essa ideia do Tolkien de que a ruína é inevitável, que é uma ideia medieval, que é uma ideia que está na Inglaterra da Alta Idade Média. Aqui eu vou passar rapidamente a bibliografia para quem tiver interesse. Eu posso também passar por e-mail. Bem, e é isso. Obrigada, Gessner. Muito obrigada por contribuir com o seu conhecimento. E desculpe o tempo corrido, é tão ruim isso, né? Mas a gente teve que chamar mais pessoas, a gente tentou chamar o máximo possível, e aí teve que espremer um pouquinho, mas a gente está aprendendo, de repente fazer 2 dias, mas tá maravilhoso mesmo assim.